Bom dia, turma, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje, galera, é perícias. Então, hoje nós vamos trabalhar as perícias no sentido geral, né? Fazer aquela distinção que existe sobre as atividades dos peritos especificamente e terminar falando sobre os crimes relacionados à atividade pericial, tá bom? Então, é uma aula bastante importante, a gente tem bastante slides aqui para mostrar para vocês e espero que seja bastante proveitoso para todos a aula. Vamos lá? Bom, vamos começar então com o conceito de perícia, tá? Que seria então todo o procedimento médico, tá? Incluindo aí exames clínicos, laboratoriais, necrópsia, exumação, que seja promovido por autoridade policial ou judiciária, praticado por profissional da medicina, né? Visando prestar esclarecimento à justiça. Esse é um conceito do Delton Cross, tá? Que vocês encontram no livro dele. Então, basicamente, está relacionado com aqueles procedimentos médicos que são revestidos de um caráter oficial, que são solicitados pela autoridade judiciária, visando prestar algum esclarecimento à justiça. Tá? A autoridade, falei aqui autoridade judiciária, mas pode ser também solicitada pela autoridade policial. Então, a gente vai já falar acerca desse assunto. E aí, também um outro conceito do Mirabete, que diz que a perícia é um elemento subsidiário, né, emanado de um órgão auxiliar da justiça para valoração de provas ou solução de provas destinadas à descoberta da verdade, tá, da verdade que interessa sempre ao direito, sempre que uma determinada situação estiver sendo discutida, ok? Então, como nós vimos nas aulas anteriores, o exercício da medicina legal ele está muito relacionado a isso, a produção de provas, ok? Então, por isso que o Mirabete ele enfoca nessa questão probatória. Trouxe para vocês também aqui o marco legal da atividade do perito, certo? A Lei 12.030, 17 de setembro de 2009, em que se dispõe sobre as perícias oficiais. É uma lei curtinha, aqui eu ressalto apenas para vocês a questão da autonomia da qual o perito deve gozar, né? Então aqui artigo 2º vai dizer que no exercício da atividade da perícia oficial de natureza criminal é assegurada autonomia técnica, científica e funcional. Tá? É exigido também o concurso público para exercer essa função, né, como perito oficial, com formação acadêmica específica, sempre que for para o provimento de cargo de perito oficial, porque existem outros tipos de perito, como nós vamos ver, certo? O que mais aqui que eu gostaria de destacar? Aqui no artigo 5º dessa lei, tá? Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal, né? Os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontologistas, ok? Com formação superior específica, detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional, ok? Então, essa seria uma regulamentação bem genérica, e aí cada órgão, então, vai precisar fazer suas especificações acerca do perito que necessita para o exercício das suas atividades, ok? Então, pessoal, as perícias, elas têm por objeto não somente as pessoas, tá? Então, as pessoas são objeto de perícia, elas são submetidas à perícia, os cadáveres. E por que eu faço essa distinção, né, de pessoas e cadáveres? Porque, em tese, um cadáver ele já não é uma pessoa. Por quê? O conceito de pessoa no direito ele está relacionado
a possibilidade de direitos e deveres ao exercício dessa personalidade jurídica que a gente chama, né? Então, os cadáveres, eles não são pessoas, mas eles têm direitos, tá, pessoal? Então, existem direitos relativos ao cadáver, não é porque é um cadáver que não tem, que está destituído de qualquer direito, não é bem assim. Animais também podem ser objeto de perícia e coisas, tá? Então, vai ficar mais fácil, eu acho que a gente chegou até a comentar um pouco a respeito disso nas primeiras aulas, mas aqui a gente dá um enfoquezinho. Então, quando nós temos as perícias como pessoas, né? Nas primeiras aulas também nós vimos que é possível a perícia, obviamente, sobre os vivos e sobre os mortos, então sobre as pessoas e sobre os cadáveres, né? Então, quando nós temos as pessoas como objeto, o que a perícia poderá ser chamada a verificar? Questões de identidade, de idade, raça, sexo, altura, estado gravídico, né, a gestação, se houve parto, se houve puerpério, lesão corporal, a existência também de sociopatias, né, um médico aí que seja mais, que tenha uma formação mais voltada para essa área de psiquiatria, então verificar sociopatia, doenças ou disfunções mentais, simulações de loucura, por exemplo. Isso aqui é coisa do Croce, né? Ele usa esses termos. Então, simulação de doenças mentais que eventualmente uma pessoa possa estar fazendo para conseguir algum benefício, por exemplo, um benefício previdenciário. Então, isso também é verificado. Tá? Verificação de estupro, de doenças venéreas, o reconhecimento de paternidade, como nós vimos lá, fazendo a relação da disciplina com a parte de direito civil, a presença de envenenamentos, intoxicações, tá? E também de doenças profissionais e acidentes de trabalho. Então, tudo que for verificado em pessoas, tá certo? Então, pode vir a ser objeto de perícia. O que você vai, como a gente vai distinguir o que é uma perícia do que é uma outra atividade médica? Que a perícia tem uma finalidade específica, que é esclarecer a justiça. É diferente de uma consulta a uma pessoa que está com problema de saúde. Então aqui as pessoas elas vão estar com a saúde comprometida de alguma forma ou não, né? Não é obrigatório, por exemplo, no reconhecimento de paternidade, ninguém está doente, mas vai ser investigada uma condição que tem relevância para a justiça. Então, vinculem sempre as perícias a algum interesse de esclarecimento da justiça. Ok? Cadáveres como objeto. O que se busca também? De igual forma como se busca com relação às pessoas, pode ser verificada idade, raça, sexo, altura, se você não tiver a identificação desse cadáver, né? Estado gravídico, parto, puerpério. Lembram lá da aula em que nós relacionamos a medicina legal com com a área criminal do direito, com o direito penal? Então, todas aquelas questões voltadas aos crimes, por exemplo, a verificação das lesões corporais, do crime de homicídio nesse caso, né? Causa da morte, se foi provocado ou não. Então, todas essas questões. A verificação do tempo da morte, nós já vimos que isso é bastante importante também para a questão de elucidação de crimes, certo? Identificação, lesões, né? Verificar se essas lesões foram produzidas enquanto o indivíduo estava vivo ou depois de morto, verificar qual delas foi a que causou a morte, tá? A realização de exames toxicológicos para verificar as condições da vítima, né? Se foi envenenada, se não foi, se fez o consumo de substâncias psicotrópicas, etc. Aqui também se inclui exumação e outras atividades, né, como por exemplo a extração de projéteis, que isso daí vai ser útil às questões voltadas ao departamento voltado para a criminologia nos órgãos competentes. Então, os estudos de balística, por exemplo, eles vão auxiliar aí na elucidação do crime, certo? E nós temos também os objetos que podem ser objetos de perícia.
Então, objetos e instrumentos. Você tem aí como exemplos pesquisa de pelos, impressões digitais nas atividades do perito papiloscopista, tá? Exame de armas e projéteis, manchas de saliva, de colostro, de esperma, de sangue, líquido amniótico e urina. Então, não necessariamente está sendo verificada a pessoa ou o cadáver, mas outros elementos que tenham conexão com as questões que se pretende elucidar, certo? O que mais? Meios de realização da perícia. Como é que nós realizamos perícia? Exames médicos, né? Exames psicológicos, necrópsia, exumação, exames de laboratório. Então, os exames médicos, nós vimos que, enfim, são aquelas atividades em que o médico legista ele vai examinar as pessoas, certo? As pessoas vivas. E aí, a partir daí, ele pode elaborar, por exemplo, um laudo médico, que vocês viram na aula passada, na parte de documentos médico-legais, a partir do que ele verificou nesse exame médico. Então, nós temos também exames psicológicos aí voltados para a questão específica da psicologia, que possa influir em questões da justiça. Necrópsia, que são os exames nos cadáveres, né? Exumação, nós já vimos também o que é, né? Depois que a pessoa já foi enterrada, então ela é desenterrada para fazer um determinado exame, uma determinada perícia. E também os exames de laboratório, que são realizados por profissionais especificamente formados para essa finalidade. Então, quem solicita o exame ou a perícia, né? Quem é que faz essa solicitação das atividades periciais? Então, o exame de corpo de delito, por exemplo, ele pode ser solicitado diretamente ao perito pela autoridade policial encarregada da sindicância, inquérito ou diligência, né? Então, quem solicita vai ser a autoridade policial, no primeiro momento, né? E aí a gente precisa esclarecer que, assim, nem todo mundo aqui é da área do direito, mas quando nós vamos estudar as questões penais, por exemplo, você tem a parte ali investigatória e você tem a parte judicial. Então, quem é a autoridade encarregada na parte policial, na parte investigatória, é a polícia, o delegado de polícia. Então, é ele que tem a autoridade para requerer a realização de perícias. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre uma lesão corporal, que sofre uma violência qualquer, ela não vai chegar lá no IMOL e pedir para ser periciada. Ela não pode fazer isso. Ela tem que ir à autoridade policial competente e a autoridade policial que vai determinar a realização dessa perícia, ok? Então, quando estiver na fase policial, é o delegado de polícia que tem essa incumbência. E depois que isso se tornar um processo judicial, então o juiz pode solicitar aí a realização de perícias, certo? Então, onde que isso está determinado? Ai, gente, que soninho. Está determinado no Código de Processo Penal, né, artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias que forem necessárias. Então, pessoal, peritos. Origem da palavra peritos, né, do latim peritus. Verbo perior, significa experimentar, saber por experiência. Então, a ideia da palavra perito, historicamente, foi construída assim, para determinar ou para qualificar aquelas pessoas que tinham um conhecimento superior aos demais, certo? Então, até hoje, né, essa palavra a gente pode utilizar ela em outros sentidos também. Ah, eu sou perito em fazer tal coisa, significa que eu sei fazer essa coisa muito bem, certo? E aí a definição aqui, então, trouxe para vocês, ó, do perito, dentro do que nos interessa, que é a medicina legal, seria, então, todo técnico que, designado pela justiça, recebe o encargo de, mediante exames específicos, prestar esclarecimentos necessários e indispensáveis à solução de uma demanda processual. Então, vocês podem verificar que a atividade do perito, ela está muito imbricada com o que é a própria medicina legal, tá?
O exercício dela vai se dar através da atividade desse profissional, ok? E aí, pessoal, nós temos então... ficou esquisito isso aqui depois que... Eu faço os slides no programinha e depois eu transformo eles em PowerPoint, né? E aí, às vezes, dá uma diferença, ficou estranho isso aqui. Mas acho que dá para ler, vamos lá. Então, existem 3 tipos de peritos previstos pela legislação. Primeiro são os peritos oficiais, segundo, os peritos não oficiais e, em terceiro lugar, os assistentes técnicos. A gente vai ver cada um deles o que faz, certo? Então, os peritos oficiais são aqueles cuja atividade é destinada ao esclarecimento da justiça. Então, se a pessoa faz um concurso, né, para perito e o trabalho dela é esse, é um perito oficial, certo? Então, são os médicos, legistas e peritos criminais, que são regidos, cuja atividade vocês podem encontrar lá no artigo 159 do Código de Processo Penal e também na lei complementar, nessa lei complementar 114, ok? Quais são os requisitos para ser perito oficial, né? Os requisitos básicos? Seria a formação universitária, certo? Seria obedecer às normas do concurso, então o concurso vai colocar aí as questões que forem pertinentes. Então, normalmente a gente sabe o que é, né? Além da formação universitária, tem que ter os requisitos necessários a todos os funcionários públicos, né? Idoneidade, estar kits com a questão de justiça, né? Da justiça eleitoral, então todos aqueles requisitos que constam nos editais de concurso público, né? E, obviamente, tem que ter o conhecimento especializado para perícias. Então, a gente vai ver que não é pelo simples fato de ser médico que a pessoa é perita. Não, ela tem que se enquadrar por meio desses editais, fazer um concurso público, etc. Isso para peritos oficiais, tá? Então, na segunda modalidade, os peritos louvados, também chamados louvados, nomeados, designados, ou ad hoc, né, perito ad hoc, nós temos também algumas exigências que são realizadas. E a gente vai já ver o que eles fazem, tá? Segura qual é a diferença deles para os peritos oficiais. Mas eles precisam ter, segundo a lei, tá? Formação universitária, inscrição no órgão de classe e comprovação da especialidade de que ele pode estar fazendo esse tipo de atendimento ou esse tipo de serviço, ok? Só passar aqui, daqui a pouco eu volto. E aí os assistentes técnicos seriam peritos nomeados pelas partes, tá bom? Eles não são designados pelo juiz, mas às vezes você, sei lá, tem alguém moveu uma ação contra você e você quer produzir provas, então você pode escolher profissionais da sua confiança e esses profissionais atuarem como assistentes técnicos, muito embora eles não exerçam essa atividade com frequência, né, ou com habitualidade. E aí, pessoal, trago para vocês o Código de Processo Penal, artigo 159, que vai esclarecer um pouco o que cada um desses peritos faz. Então, o exame de corpo de delito, por exemplo, né, e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. O assistente, aqui no parágrafo 4º, o que ele fala acerca do assistente técnico que eu comentei para vocês que pode ser nomeado pelas partes, ou nomeado não, designado pelas partes? É aquele que vai atuar a partir de sua admissão pelo juiz, né? E após a conclusão dos exames e elaboração de laudos pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Então, o que acontece? Um determinado crime, vamos colocar aí uma lesão corporal, por exemplo, né? Uma lesão corporal grave. Então, uma pessoa é acusada de cometer uma lesão corporal grave contra outra, ela pode, então, observar, né? Então ela vai verificar que o juiz vai mandar fazer a perícia com o perito oficial, mas de repente ele quer produzir uma prova por ele próprio, ele quer pegar um profissional da sua confiança para auxiliar nesse processo. Então ele vai pedir isso ao juiz
e o juiz vai admitir ou não, né? Então, se o juiz admitir, esse assistente técnico ele começa a atuar a partir daí, ele pode elaborar um laudo ou algum outro documento para ajudar na defesa dessa pessoa, certo? E a lei também fala que ele pode atuar após a conclusão dos exames pelos peritos oficiais. Então, ele pode esperar também o resultado da perícia oficial para solicitar maiores esclarecimentos, para trazer o maior detalhamento que ajude o cliente dele ao final do processo, para que o juiz possa decidir, ok? Então, essa é a função do assistente. O assistente ele está ali para ajudar as partes, ele está em nome das partes, para que o juiz tenha maiores elementos para poder tomar uma decisão, ok? Então, ainda aqui nesse mesmo artigo, você encontra aqui parágrafo 5º, durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos. Então, os peritos eles podem atuar, lembram lá dos documentos médico-legais? Eles podem fazer o laudo por escrito, mas eles podem também ser ouvidos pelo juiz, porque a gente sabe muito bem nesse período de tanta informação e tanto meio de comunicação, o olho no olho ainda é mais esclarecedor, né? Então, surgiu alguma dúvida ali na hora, o perito está ali para responder, certo? Numa situação específica. Então, é possível requerer essa oitiva dos peritos aí, em determinados casos, certo? É aqui, ó. Desde que o mandato de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência. Então, você encaminha o que você pretende esclarecer e chama o perito para poder ouvir, ok? E aí, inciso 2 também vai dizer que é possível, certo, as partes indicar os assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência também, tá bom? Então, eles podem ser ouvidos também, os assistentes, não apenas os peritos oficiais. Só para esclarecer ainda sobre os nomeados, né? Então, a gente sabe que nesse Brasilzão, nem sempre você vai ter peritos oficiais em todos os lugares ou que atendam todas as demandas, tá bom? Então, os peritos não oficiais, eles são reservados, digamos assim, para esses casos. Então, no direito, por exemplo, tem conhecimento, um grande amigo meu fez um trabalho, a tese dele de doutorado foi acerca da falta de estrutura em alguns lugares do interior do Brasil, no que se refere aos órgãos necessários ao esclarecimento da justiça. Então, ele atua como juiz no interior do Amazonas e enfrenta diversas dificuldades, por exemplo, a ausência de peritos, a ausência de advogado, muitas vezes, a ausência de defensoria pública. Então, quando faltam esses profissionais, o que acontece? Aí você nomeia alguém que tenha um conhecimento médio do assunto. Mas, à primeira vista, você olha no Código de Processo Penal e isso é impossível de fazer, seria ilegal, né? Mas isso é feito normalmente. Então, para quem não sabe, os advogados, existe uma figura emblemática que é a figura do rábula, né? O que é o rábula? É aquele cara que não tem formação em direito, ele não fez uma faculdade em direito, mas ele conhece das leis lá numa determinada localidade mais longínqua e ele atua como advogado, né? Então, existe. Então, os nomeados, a atividade deles vai nesse sentido, ok? Aqui nós temos também as mesmas disposições, mas no que se refere aqui à esfera trabalhista, né? Então, nas normas de direito processual do trabalho, você encontra também que os exames periciais nessa esfera serão realizados por perito único designado pelo juiz, mas permite a cada parte a indicação do assistente, tal como na esfera criminal, certo? O que mais? Tá, isso aqui é um detalhe importante, ok? Professora, o juiz, então, ele vai receber o laudo e ele é obrigado a considerar o que está no laudo? Não, por incrível que pareça, não.
muito embora ele não tenha capacidade técnica para contestar o laudo, ele não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte, tá? Então, se ele tiver alguma dúvida ou se o conjunto probatório que ele está analisando num determinado caso levar a outro entendimento, ele pode aplicar esse outro entendimento, se ele quiser, tá? Ele é livre e soberano para isso. É isso que o Código de Processo Penal diz. Mas, na prática, o que acontece? Ele observa o que tem no laudo, né? Ele considera o que tem no laudo, justamente porque não faria sentido não observar. Se ele está pedindo informação é porque ele não tem condições técnicas de averiguar essa situação por ele mesmo. Então, e o que pode acontecer também que pode levar o juiz a não observar um determinado laudo? A existência de divergências nesses laudos ou esses laudos estarem incompletos. Tá faltando um O bem aqui, deixa eu ver se incompletos. Oxi, aqui. Meu Deus. Pronto. Divergências ou laudos incompletos. Então, artigo 180 do Código de Processo Penal diz que, se houver divergências entre os peritos, serão consignadas essas divergências no auto do exame e as declarações e respostas um do outro. Ou cada um redigirá separadamente o seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Então, o juiz, o delegado, ele pode nomear um terceiro perito para fazer a tira-teima, né? Se este divergir de todos, a autoridade poderá mandar proceder um novo exame por outros peritos até que ele sane essa dúvida, tá bom? No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Então, às vezes acontece, né? O laudo às vezes vem mal redigido, a gente sabe que a gente vive numa correria louca, mais ainda nesses tempos de pandemia, trabalho remoto, etc. Então, pode ser que o laudo venha incompleto, né? Isso acontece com qualquer profissional, e aí o juiz simplesmente diz: olha, perito, você pode, por favor, esclarecer esse ponto, esse ponto e esse ponto, que ficaram aí duvidosos no seu laudo, por favor, esclareça. Então é possível também, tá? Nada que vá comprometer a perícia. O que mais? Tá. Agora a gente vai falar, e indo para os finalmente aqui, entrando na questão dos crimes relacionados com a atividade pericial, tá certo? Então, muito cuidado vocês aí, futuros médicos que vão exercer a atividade pericial, e também aos demais, qualquer pessoa que eventualmente tentar interferir no funcionamento da justiça, né, seja levando os profissionais a fazerem as perícias de maneira ilegal, né, podem vir a sofrer consequências na esfera penal. Então vamos ver quais são os crimes que estão relacionados. Então, primeiramente, crime de falso testemunho ou falsa perícia, né, está no Código Penal, artigo 342, que determina que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, aqui está bastante amplo. Qualquer perito, qualquer profissional que vá funcionar como perito em questões de justiça, inclusive fora da esfera do poder judiciário, né, no juízo arbitral, por exemplo, né, que são outras formas de resolução de conflitos na sociedade. Então, qual que é a pena para isso? Reclusão de 2 a 4 anos e mais multa, tá bom? Então, você tem aqui causas de aumento de pena, né? Então, olha, aumentam-se as penas de 1/6 a 1/3 do que for combinado pelo juiz, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada ou produzir efeito em processo penal ou em processo civil e etc. Assim, normalmente, se tem perícia, vai influir de alguma forma, né? Então, normalmente, a pessoa já arranca aqui com
com a causa de aumento de pena incluída no crime. E quem mais? Ah, tá. Aqui tem uma questão também, que é a questão da retratação, né? Então, assim, é um crime considerado grave? Porque é um crime que afeta a fé pública, né? Então, o laudo, os documentos que vão ser elaborados são documentos oficiais, afetam a fé pública. No entanto, aqui o legislador, ele optou por dar a quem comete esse crime a possibilidade da retratação, tá? Então, o que é a retratação? É uma causa de extinção da punibilidade. Então, a pessoa, quando se retrata, ela não é mais punida, tá? Então, ó, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, ele vai lá, mente, né, no laudo, mente no documento oficial, mente no seu depoimento, mas ele se arrepende antes que o processo termine, ele vai lá e diz, não, eu menti, não foi bem assim, tá? Então, se ele faz isso, ele está dispensado de cumprir a pena que seria combinada, ok? Então, tem essa maleabilidade, ok? A ser observada. Aqui, ó, crime de corrupção ativa pode acontecer envolvendo atividade do perito também, tá? Artigo 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, né? Prevaricar, aí você, né, corrompe aí o perito que é funcionário público, a gente está falando aqui de perito oficial, certo? Pena, então, de reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada, aqui, parágrafo único, de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário público retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Normalmente vai estar relacionado, né? Normalmente vai ter a causa de aumento de pena também. Então, ó, outro crime relacionado, exploração de prestígio. Sabiam que existe esse crime de exploração de prestígio? Né? Aquela pessoa, não, eu conheço todo mundo, né? Não, tenho um amigo do amigo meu, que é importante, que é assim, assim, e eu vou lá e vou resolver. Então, quais são as condutas que estão incluídas aqui? Condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, toda aquela gama de perito, não só os médicos, né? Para fazer afirmação falsa, calar a verdade, negar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena de 3 a 4 anos e multa. Aumentam-se as penas de 1/3 a 1/6 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou civil em que for parte, entidade da administração pública direta ou indireta. Então, aqui no caso, existe um agravante para aqueles casos de crimes que vão afetar a administração pública, certo? Então, o crime de exploração de prestígio também pode abarcar as condutas dos médicos legistas, ou dos legistas em geral. Então, peritos. Extravio de documento, ó. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão de cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. É aquela famosa história de o processo sumiu, né? O processo sumiu, o laudo sumiu, né? Então, pegou fogo no cartório, essas coisas, todas elas são puníveis na esfera penal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constituir um crime mais grave. Então, essas previsões legais, obviamente, quem é da área do direito vai saber que na questão penal, sempre você busca enquadrar de forma mais específica as condutas, né? Se eventualmente a conduta desse funcionário, desse perito, se enquadrar melhor em outro crime, então
segue-se aí o princípio da especialização. Mas esses são alguns dos crimes relacionados à atividade de perícia. Aqui a prevaricação também, ó, 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então a prevaricação, gente, é um crime cometido por funcionário público, né? Ele é específico, é um crime contra a administração pública, tá? E aí a gente precisa saber quem que é o funcionário público. Então o pessoal do direito já sabe, mas a gente reforça aqui que são aqueles que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exercem algum cargo, emprego ou função pública, certo? Então exercer o cargo, emprego ou função pública entra no rol de possibilidades de cometer prevaricação, caso retarde, deixe de praticar indevidamente ato de processo ou que o pratique contra a expressa disposição de lei. Ok, o que mais, gente? Aqui a prevaricação. Violação de segredo, né? Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão, incluindo segredo que saiba porque é perito, certo? Tem-se então a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, ó, no exercício da medicina, o médico pode revelar o segredo a pedido do paciente, óbvio. Lembrando que isso aqui é sempre quando o interessado não concorde, tá? Até se ele concordar, então, obviamente, você não está cometendo crime. Então, e tem outras possibilidades também, né, que o médico pode quebrar o segredo, que é para proteger, por exemplo, a vida de alguém. Então, você tem aí, ser médico, tem um paciente que tem transtornos mentais graves e ele está dizendo para você que ele vai matar alguém, ou que ele vai tirar a própria vida. Então, você tem o dever de quebrar esse sigilo e intervir de alguma maneira, certo? Para que isso não aconteça. Então, isso seria um exemplo de dever legal ou justa causa que justificaria, então, a revelação do segredo do paciente. Combinado? O que mais? Aceitação da perícia. Como é isso? Então, o perito ele é obrigado a aceitar que o juiz mande alguém lá com ele para ele examinar e emitir um laudo, por exemplo? Sim. Ó. É obrigatório no foro criminal. Código de Processo Penal, artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o cargo, sob pena de multa, tá? Incorre na mesma pena o perito que, sem justa causa provada imediatamente, deixar de acudir à intimação, né? Foi intimado, não compareceu, não comparece no dia e local designados para o exame e não der o laudo no prazo estabelecido, tá bom? Então, vocês podem observar aí que é uma atividade muito séria, requer muita responsabilidade. Aqui alguma jurisprudência sobre os crimes relacionados à perícia. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Aqui, ó. Objetivo específico de favorecer alguém e influir sobre a decisão judicial, enganando a autoridade julgadora, ainda que não se atinja o fim desejado. O que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Que esses crimes relacionados à falsa perícia, eles são crime independente se eles atingiram algum resultado danoso para alguém ou não, tá? Porque o crime aí é a mentira, certo? É a mentira, é o aviltamento da fé pública, tá? Então, o crime, ele se exaure aí, ele não precisa causar um dano a uma pessoa, a um terceiro ou aos interessados para que seja crime, tá? Aí uma outra jurisprudência aqui, tá? A simples diferença de diagnóstico entre laudos médicos não leva a concluir que houve deliberada distorção da verdade. Simplesmente são interpretações diferentes que pode acontecer dos profissionais. Então, 2 profissionais diferentes examinam o mesmo fato e têm interpretações divergentes
pode acontecer, né? E aí, nesse caso, então, lembrem do que a lei diz para o juiz fazer, nomear um terceiro, e depois até que ele tenha o esclarecimento que ele precisa. Então, ó, a diferença de diagnóstico entre laudos também, né? Portanto, ela não constitui o crime de falsa perícia. Então, a gente não pode concluir simplesmente porque dois médicos divergiram que um deles ou ambos estão mentindo, tá? Não dá para concluir isso. Às vezes tem que colocar umas coisas meio óbvias na jurisprudência para deixar isso consolidado e ninguém tentar levantar a situação desse tipo, ok? Então, gente, aqui só para a gente pensar assim, resumidamente, quando que um perito ele pode cometer um crime? Sempre que tiver envolvido um desses três elementos: afirmação falsa, negação da verdade ou calar a verdade. E sempre que essas condutas estiverem num contexto de atividade médico-pericial, médico-legal, né, que elas precisarem constar num daqueles documentos médicos legais que vocês estudaram na aula passada, e essas condutas viciarem o esclarecimento necessário à justiça. Então, muito provavelmente, se o profissional exercer as suas atividades dessa forma, ele vai estar incorrendo em crime, certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá ok? Deixo para vocês o desejo de um excelente final de semana, de excelentes estudos. Aproveitem, estudem e vamos que vamos. Um grande abraço, até mais!